pessoal, começando mais um Conexões PE, aqui com mais um programa no nosso canal. Espero que você tenha assistido os nossos 3 primeiros programas, tenha dado o seu like, tenha salvado, tenha compartilhado com as pessoas nesse projeto novo que nós estamos, eu e o Eduardo Turto, aqui trazendo para o público, né, pernambucano, público brasileiro, público mundial. A gente está na rede mundial. E tem um programa bom hoje, hein, Eduardo? Com nossos convidados aí, por favor, apresente. Isso. O tema hoje é mercado financeiro. Estamos aqui com os sócios Charles Pierre, né, e Cláudia von Sosten. Isso. Espero ter acertado, Acertou. né, Cláudia? E eles são sócios, né, da Alpha Ways, que é um escritório credenciado à XP Investimentos, né, com participação aqui em Pernambuco, Ceará e Maranhão. Isso. Não é isso? Isso. Então, vou deixar vocês se apresentarem, né, falar um pouco da história de vocês. Obrigada, Beto. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, com essa troca tão rica. Eu estou no mercado financeiro há 38 anos, né, sendo que 33 anos em algumas instituições internacionais, locais, mas sempre com a presença expressiva aqui no Brasil. E há quase 5 anos resolvi virar a chave e ingressar nesse mundo junto à XP, né? Inicialmente desbancarizando, fazendo um trabalho muito focado realmente na gestão de patrimônio de uma forma mais isenta. E isso vem evoluindo. A XP hoje já é um banco também que atende aos nossos clientes e investidores. E nós estamos aqui para servir. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. E Charles, você aí, sua experiência? Eu venho de Minas Gerais e chego aqui em Pernambuco em 2010, 2011. Já trabalhando no mercado financeiro, vim transferido trabalhei no Bradesco por 14 anos. E na ocasião fui transferido de lá para cá. E aí depois conheço Claudinha, a gente trabalha junto por um tempo. E aí a gente decide fazer essa migração, né, para a XP juntos, junto com o nosso sócio Nazareno Lima, que é quem está hoje no Maranhão, né, em São Luís do Maranhão, que entrou na XP um pouquinho antes da gente. E aí a gente tá por aqui. Eu sou muito grato a Pernambuco, inclusive, porque me recepcionou muito bem, né? Tem a cozinha muito farta também, como temos lá em Minas, né? Uma cozinha maravilhosa. A cidade me recebeu muito bem ali em 2010 e eu me apaixonei por aqui, por Recife, por Olinda, e por aqui estou, construindo a minha família, construindo a minha carreira, né? Muito bom estar por aqui. Obrigado hoje pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Eu sou da área de esporte, sou da área de política, e mercado financeiro, para mim, é sempre um desafio para ficar tentando compreender, entender, e eu fico ouvindo muitas coisas. Mas eu queria saber como é que surgiu, tá, o mercado financeiro, quais são os seus marcos históricos mais importantes, um pouquinho de história sobre o mercado. Legal, maravilha. O mercado financeiro, às vezes, como várias áreas especializadas, gosta de umas linguagens um pouquinho herméticas, fala muitas letrinhas, né? Mercado financeiro, nossa, tem tanta letrinha, CDI, Selic, PCA, confunde um pouquinho, mas no fundo, todos nós, todo mundo sabe se está perdendo ou se está ganhando dinheiro, né? Claro que é sempre importante a gente aprender a gerir melhor o nosso recurso. Você fala aí com relação ao histórico, né? Como surge o mercado financeiro? Bom, surge junto com a humanidade, né? As trocas. Mas tem algumas coisas importantes na história que é interessante a gente refletir sobre. O surgimento da ideia do instrumento moeda é muito legal, né? Porque isso, antes era escambo, né? Trocar uma coisa por outra. Quando a humanidade inventa a ideia da moeda, isso dá um salto muito impressionante nas nossas trocas comerciais, né? Isso estou remetendo a muitos anos atrás, mas mais pertinho da gente, vamos voltar ali para o século XVI, XVII, na Holanda, na época das explorações ali de novos territórios, né? Coincide um pouquinho com, pela Europa, a descoberta de novos territórios, inclusive o nosso aqui, né? As terras onde hoje nós estamos, chamamos Brasil. A Holanda ali, na busca de especiarias, cria a companhia
Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era para buscar especiarias ali na Índia, naquela região, e também vieram para cá, também buscavam aqui, tanto é que nós aqui no Recife sabemos muito bem, tivemos uma parte da nossa história como colônia holandesa, né? E aí, nessa época, os empreendedores criam ali uma forma de financiar em conjunto essas explorações, essas navegações, essa busca por especiarias. Começa ali os primórdios do que a gente hoje chama de Bolsa de Valores. Porque aí as pessoas participavam com um pedacinho cada um, compravam um pedacinho de uma ação daquele empreendimento, dando certo, depois eles repartiam os lucros proporcional à sua participação. E dali se desenvolve o que a gente hoje vai conhecer como Bolsa de Valores. A primeira companhia, então, a distribuir ações é lá. E depois isso vai se desenvolvendo, temos vários marcos históricos, né? Ao longo do crise importante que a gente teve do mercado financeiro, que todo mundo fica de olho, foi a última, mais recente, 2008, né? Crise do subprime nos Estados Unidos, que acaba atingindo o globo todo, né? Esses são alguns marcos importantes. Pessoal, com relação à evolução no Brasil, especificamente no mercado financeiro, como se deu, né? E qual é hoje o posicionamento da XP neste mercado? Legal. Antes de falar um pouquinho da história do XP, que Claudinha conhece muito bem, ela vai contar, marco financeiros no Brasil. O primeiro banco aqui surge com Dom João VI, quando chega, né? Ele funda o Banco do Brasil, né? A corte europeia foge das invasões de Napoleão ali, chegam aqui, um movimento muito sui generis, né? Nenhuma monarquia tinha feito isso, saído da metrópole, ido para a colônia. Isso acontece aqui no Brasil, em 1808, ele funda o Banco do Brasil, é o nosso primeiro banco, né? Mas depois, quando ele vai embora, ele raspa o Banco do Brasil, então o Banco do Brasil é liquidado. Liquida junto. Né? Mas depois é refundado por Dom Pedro I, que ficou, né? Ele é refundado em 35, e aí, mais uma coisa importante, interessante de história, é a criação de bolsas de valores, né? Para financiar os mercados. Bom, a gente está falando ali de final do século XIX, início do século XX, a principal mercadoria do Brasil era o café, né? Numa época importante ali. E aí tinha a Bolsa de Valores para poder financiar, né? Os cafeicultores. E eram várias bolsas regionais em vários estados, inclusive aqui no Pernambuco. Em 1890, a gente tem a Bolsa de Valores de Pernambuco, que depois vai se tornar Bolsa de Valores Pernambuco-Paraíba, e era a única do Nordeste. Concentrava aqui os investidores que queriam financiar a atividade produtiva. É isso, o mercado financeiro é isso, né? É uma forma de uma instituição organizar o crédito para que o comércio funcione e flua bem. Né? Super importante para todo mundo, né? Então, se você tem um dinheirinho para investir, você pode ir ali no mercado e investir. Só existe duas formas de investir. Ou você é dono de um negócio, você pode comprar uma ação, por exemplo, né? Ou você é credor de um negócio. Então, aquelas letrinhas todas que às vezes confundem a gente, no fundo, ou é uma coisa ou é outra. Ou você é credor, está emprestando dinheiro, ou você é dono do negócio, né? E aí é acionista, né? Você tem aquelas imagens que você quer colocar? Quero mostrar as aqui. Imagens que ele passou para a gente. Olha que interessante. Isso aqui é um anúncio no Diário de Pernambuco de 1978, convidando o público a ir na inauguração da nova sede da Bolsa de Valores do Recife. Recife já teve uma Bolsa de Valores, que era a Bolsa de Valores de Pernambuco-Paraíba. Então, isso ia acontecer ali naquele momento, né, em 78, quando a Bolsa de Valores ela nesse prédio aí famoso no Marco Zero. Hoje é a Caixa Cultural, a foto ali da direita. Mas antes eu tenho algumas fotos históricas aí do prédio. Aquela mais amarelada é a mais antiga, né? De 17. 17 aquela foto? Era o Banco de Londres, né? Era um banco importante que tinha aqui no Brasil, tinha na Argentina também. E ele estava bem posicionado aqui. Construiu esse prédio para ser a sede do Banco de Londres. Depois foi o Lloyds Bank, inclusive... Que eu trabalhei durante alguns anos. Trabalhou ali naquele... Não aí, não nesse prédio. já era a área private, que eu atuei na área private, já ficava em Boa Viagem, Sim. no empresarial, ao lado do Shopping Recife.
depois a Caixa arremata esse prédio aí, hoje é a Caixa Cultural. Mas é legal para o público, quem não conhece ainda o prédio, ou às vezes até o conhece de vista, fazer uma visita lá. É um espaço cultural, tem muita coisa interessante, mas tem o cofre lá, tem algumas moedas, inclusive, tem um pouco de história, né, tem relíquias interessantes. Deixa eu complementar, né, a tua pergunta da questão do posicionamento da XP, né, que Perfeito. A XP, na verdade, ela nasce em 2001, né, aproximadamente 25 anos, e ela nasce no escritório pequeno, no Rio Grande do Sul, onde o Guilherme Benchimol já era o fundador, né? Na verdade, ele foi o fundador, e um escritório de agente autônomo de investimento, ainda muito pequenininho. Um ano depois, o Guilherme, em conjunto com o time, na ocasião, resolveu focar muito na parte de treinamento, de cursos, de preparar realmente os clientes, né? As pessoas físicas para investirem. E isso foi um grande marco naquele momento, porque a XP terminou virando uma referência, aumentou muito a credibilidade, né? Alguns anos depois, ele comprou uma pequena corretora, comprou uma gestora e começou a grande trilha de sucesso. Mais recentemente, aí eu vou dar um pulo, em 2017, a XP ela teve o Itaú, né, Unibanco, como um dos acionistas. Né? Ele adquiriu 49% de participação da XP naquele momento, adquiriu por 6 bi, né, e o próprio Roberto Setúbal fala no livro Na Raça, que é um livro que narra a história, né, da XP, do Guilherme, que foi um dos melhores negócios nos últimos 30 anos do Itaú, né? Porque 3 anos depois, os 6 bi virou 60 bi. Então, imagine... Foi um bom negócio, não foi? Um negócio que gerou aí. 2 anos depois, em 2019, a XP ele faz um IPO, abre capital, na Bolsa de Valores de Nova York, na Nasdaq. Então, outro grande marco da XP. E hoje, para vocês terem uma ideia, a XP é responsável por gerir quase 1,4 tri de custódia. Então, nós temos hoje bi de custódia. Tri de custódia, tá certo. Tri de custódia, que é um número tão né, expressivo. E a gente só está em plena expansão. Tá? Nós temos presenças em todas as capitais do Brasil e fora do Brasil. A gente é um banco de capital na Bolsa de Valores de Nova York. Então, tem a conta global, a gente atende o cliente de forma completa e diversificação, inclusive, de risco moeda. Deixa eu falar um pouco assim. No país, a gente teve muitas crises, hiperinflação, a gente teve planos econômicos. Como é que a população está em relação a um nível de educação financeira? Como é que vocês enxergam o nível de segurança das pessoas em relação a investimentos? Por que não se ensina educação financeira nos colégios? Pois é. Aliás, temos avanços nesse sentido, sabe? A gente tem, na verdade, alguns indicadores que mostram que a gente ainda precisa avançar muito, né, na questão da educação financeira, mas temos alguns indicadores que mostram que esses avanços estão acontecendo pouco a pouco. Por exemplo, pessoas físicas presentes na Bolsa de Valores, né? Em 2018, eram 700 mil CPFs cadastrados. Em 2024, a gente terminou com 5,3 milhões de CPFs cadastrados, um avanço de mais de 700%, né? Muito interessante isso, né? De 18 a 24, em 6 anos, aí, um avanço de 700 mil para 5,3 milhões de CPFs é muita coisa. Mas, se a gente pensar na população brasileira, são 140 milhões de adultos brasileiros. Ainda tem muito para avançar, né? Mas isso demonstra que o brasileiro está interessado e querendo participar, né? Do mercado de uma forma um pouco mais... inteligente e tal, está buscando muito... telefone, né? Essa coisa é um avanço impressionante. A gente percebeu isso. Esse podcast é um sinônimo disso, né? Também é desse avanço. As pessoas estão procurando mais informações. Então, tem muito educador financeiro hoje fazendo um trabalho interessante. Tem que
ter bastante cautela. Vai pelo né, nível de segurança, né? Exatamente. Tem que ter bastante cautela, mas esse avanço vai acontecendo. E também a regulação vai acontecendo, vai buscando, né? A CVM hoje já está muito de olho nisso também, está buscando regular para que as coisas aconteçam de uma forma educativa responsável, certo? No Congresso Nacional, a gente tem algumas iniciativas com relação a colocar a educação financeira como obrigatória no ensino básico. Já existem hoje escolas particulares, principalmente, que já dão essa matéria, coisa que a gente não teve, né? Na nossa educação. Eu, ali nos anos 90, 2000, eu não tive também. Vocês um pouquinho antes, talvez. Não. Agora, uma coisa interessante, né? Você falou da hiperinflação, de planos econômicos. Eu nasci em 88, a minha memória sonora da minha infância era o Hilarie da Xuxa, mas também aquelas maquininhas no supermercado remarcando. Eu vivi aquilo, né, Charles? Vocês viveram isso, né? Certamente com... Tsunami. Pronto. Tsunami. Só me lembro do Tsunami, aquela maquininha. Não, você recebia o seu salário, a gente tinha que correr no supermercado, porque no dia seguinte você já não tinha o mesmo poder de barganha, o mesmo poder de compra. Exato. Pois é, esse foi um avanço que o Plano Real trouxe para a gente, né? O Plano Real permitiu fazer planejamento financeiro, né? Porque estabilizou a moeda, né? Então, é um ganho muito importante para a gente, como país, como sociedade, e permitiu que o nosso trabalho hoje pudesse existir, né? Fazer um planejamento financeiro, olhar, porque... Claro, a inflação, a gente tem sempre que estar vigilante, né? Ela sobe, desce, mas ela está muito mais estabilizada hoje do que já esteve nesse passado, recente, não tão passado né? ainda, recente. Recente, porque a gente viveu isso. Pessoal, dando sequência a isso que você está colocando, Charles, como anda o sistema brasileiro hoje, né? O sistema financeiro? Teve lá atrás, né, com o Fernando Henrique Cardoso, uma certa remodelação, vamos chamar assim. Sim, foi. Né? E hoje nós temos o Banco Central, que faz algumas regulamentações, entre elas a própria Selic. Gostaria que você explicasse um pouquinho, né, desse impacto que a Selic tem nos investimentos financeiros atuais. Né? Perfeito. A Selic, ela é o instrumento que a gente tem, né, para controlar a inflação. Inflação é esse crescimento dos valores dos produtos, né? Que às vezes pode ser desenfreado ou não e tal, enfim. Tudo tende a ficar um pouquinho mais caro, só que um pouquinho de inflação, ele é salutar para a economia, né? Mas muito, ele é ruim, como a gente já sabe pelo histórico. E aí a taxa Selic é a taxa de financiamento, né, do próprio governo federal, quanto ele vai pagar para se financiar, certo? Então, essa taxa ela serve para controlar um pouco dos preços, porque se ele aumenta a taxa, o governo está pagando mais para se financiar, você tende a querer deixar o dinheiro guardado, porque você vai render mais. Então, você para de gastar. Então, isso tira um pouquinho, né, da força da economia. Começa a controlar os preços. Quando o governo percebe que isso já está um pouquinho mais controlado, a taxa de inflação está ali entrando na meta, ele pode baixar um pouquinho essa taxa, porque ela também muito alta, ela atrapalha a indústria, né? Atrapalha. Então, é um balizador que tem que ter muita responsabilidade para controlar o subir e o descer, né? Para exemplificar isso, eu trouxe aqui um histórico da Selic. Coloca aí, por favor. Só para a gente simplificar um pouquinho, porque a gente está num momento importante, né? Ontem, inclusive, a gente teve a reunião do Copom, que é uma reunião que o Banco Central, o CVM... Só para... Ontem, dia 17, tá? Para o pessoal saber. Ontem, dia 17. Que vai estar gravado o programa. Dia 17 de setembro. Isso. A gente teve mais uma das reuniões que acontecem a cada 40 dias, né? O Copom, Comitê de Política Monetária, faz essa reunião para decidir qual que é a taxa de juros do Brasil. Eu estou mostrando aqui um gráfico de há um ano atrás. Esse gráfico saiu há um ano atrás e eu estou buscando ele justamente para poder mostrar para vocês o que é perspectiva, o que é expectativa do mercado. Há um ano atrás, o mercado, olha, 11/10/24, o mercado esperava que a Selic fosse terminar 25, que é o ano que a gente está hoje no presente, em 12. Está vendo lá no finalzinho? Veja que a Selic ela sai de 2011 a 12,5%, cai para 7,25, né, durante 12, 13. Lá em 2015, ela chega em 13,75, vai para 6,5 em 18,
um período importante para a nossa economia ali, que a gente experimentou com um pouquinho mais de constância, uma taxa Selic abaixo de 10, né? Ela vai para 2 ali no período da pandemia, mas isso aí é uma condição totalmente Atípica, extraordinária, né? totalmente atípica, tá? Isso. Foi por conta da pandemia, todos os estados nacionais precisaram reduzir drasticamente a sua taxa de juros, mas isso não é um momento muito atípico, muito extraordinário. É um desvio padrão, né? Voltamos para 22, lá com a 13,75, ela começa a cair até 10,5. E, de repente, a inflação começa a puxar um pouquinho, a Selic vai ter que subir de novo. E aí, naquele momento, outubro do ano passado, o mercado olhava para a Selic e falava, eita, ela vai subir até 12, vai ficar em 12 durante o ano de 2025. O que aconteceu? A gente está em 15, né? A realidade superou as expectativas. Neste momento em que a gente está hoje, quais são as expectativas? E aí isso é interessante, porque tem um movimento que qualquer um pode participar e receber esse relatório, que é o relatório Focus, sai toda segunda-feira. Esse relatório é uma medição da expectativa do mercado. O Banco Central faz uma pesquisa com todos os economistas de todos os bancos, muitos agentes financeiros, e pergunta para eles o que eles esperam dos principais indicadores. Aqui a gente vem os principais: IPCA, PIB, câmbio e Selic, que é a última. Vamos olhar a última lá. É sempre a expectativa para o fim do ano, tá? Então, para o fim de 25, o pessoal espera hoje que vai terminar em 15. Para o fim de 26, espera que vai terminar em 12,5. E aí, 12,5 há uma semana atrás. O que saiu hoje, essa semana, na segunda-feira, foi 12,38. Pela primeira vez caiu. Ou seja, o mercado já está começando a esperar que vai começar a cair a Selic mais um pouquinho. Tá vendo? Para 27, acham que a Selic vai estar em 10,5, em 28, em 10. Esse monitor, que é o relatório Focus, que você pode entrar no site lá do Banco Central e se cadastrar para receber este e-mail toda segunda-feira de manhã, é um monitor do que o mercado espera. E depois a gente vai vendo o que realmente acontece, né? Mercado é isso. É expectativa versus realidade. Mas expectativa faz muito preço, né? Essa é uma forma da gente acompanhar como está a expectativa e se ela está se movimentando. Essa semana a gente teve uma movimentação importante aí, porque há várias semanas, mais de meses, ficou uma expectativa de que o ano que vem a gente vai terminar em 12,5. Agora já começou a média a cair para 12,38. Ou seja, pode ser que a Selic caia mais do que o esperado. Estamos nesse movimento agora. De Eduardo, o que isso influencia na questão dos investimentos no Brasil? É bastante importante, porque temos várias classes de ativos que você pode aplicar o seu dinheiro. Então, suponhamos que a Selic está subindo, então você está aplicado numa classe de ativo que a gente chama pós-fixado. Por que pós-fixado? Porque ele vai seguir a Selic. A cada 40 dias tem a reunião. Se ele fixar a Selic mais para cima, você ganha mais. Se ele fixar mais para baixo, você ganha, mas ganha um pouquinho menos. Vai estar totalmente aderente a esse índice. Você fica junto com esse índice. Se você está aplicado em Selic, que é o CDI também, né, Certificado de Depósito Interbancário, mais letrinhas do mercado financeiro que serve para confundir. Mas, no fundo é isso. É aplicado na taxa de juros básica do país. Você vai estar aderente a essa taxa. Mas tem outras classes de ativos, por exemplo, uma pré-fixada. Eu faço um investimento hoje como credor, né, e empresto a você numa taxa fixa. Por exemplo, eu vou emprestar para você a 15% ao ano, que é a taxa que a Selic está hoje, por 3 anos. Aí suponhamos que a Selic comece a cair. Mas se você fez um contrato de investir, emprestar um dinheiro a 15% ao ano por 3 anos, você sabe já no final quanto você vai ganhar. Né? 15% ao ano, em 3 anos, vai dar certinho ali você o vai seu garantir, valor. né? Você vai garantir esse valor. Aquela rentabilidade durante o período contratado. Exato. Se a Selic cair, você está ganhando mais do que quem está aplicado na Selic. Ou aquela parte do seu dinheiro aplicada num pré-fixado está ganhando mais do que aquela parte da sua carteira que está no pós-fixado. Porque isso também é importante, né? Uma boa carteira de investimentos vai ter todas as classes de ativos. E cada um vai pegar um momento. Se a Selic eventualmente subir acima dos 15, o seu dinheiro que está naquele rendimento fixado a 15 vai estar rendendo um pouquinho menos. Mas se ela cair muito abaixo de 15, o seu rendimento ali vai estar mais... Então, assim, faz sentido a gente olhar qual dinheiro faz sentido eu colocar numa parte pré-fixada, qual faz sentido numa pós-fixada. Isso para um contrato de crédito.
uma forma como eu estou emprestando o meu dinheiro. E tem outras alternativas. Por exemplo, eu posso aplicar na Bolsa de Valores, numa ação de uma empresa. As ações de empresas, num momento em que a Selic está muito alta, a ação da empresa ela tende a reduzir o seu valor, porque fica mais difícil para a empresa lucrar mais do que o governo está pagando. Num momento que é esse que a gente provavelmente vai entrar agora, de Selic caindo, é bom para a Bolsa Brasileira, porque as ações das empresas tendem a ter um retorno maior, ter uma valorização, né? Por quê? O dinheiro fica mais barato para se financiar, né? Para financiar a indústria, para financiar o comércio, para financiar as empresas no geral. Se o dinheiro ficar mais barato, ela pode ter... E as próprias pessoas também vão se sentir interessadas em... Opa, agora eu posso comprar. Agora o dinheiro... Se eu deixar o dinheiro rendendo, vou ganhar menos, agora eu posso ir lá e comprar. Então, movimenta mais o comércio, movimenta mais a indústria, movimenta mais o investimento na economia real. E isso que ele está colocando faz muito sentido, porque o que é emprestar o seu dinheiro? Emprestar seu dinheiro é você investir em papéis de renda fixa emitidos por bancos, por empresas privadas, por títulos do Tesouro Nacional, né? Então, você tem um preço que é pago dependendo dos sinais do mercado que ele está colocando. Então, é bem interessante, que são exatamente os CDBs, os títulos públicos, os créditos privados, CRIs, CRAs, que a gente vê e que a gente escuta tanto, né? E principalmente agora as oportunidades que está se tendo. Deixa eu falar aqui, porque Charles falou da questão da taxa de juros. Como é que o Brasil está se comportando em relação aos outros países? É interessante, você traz uma perspectiva do Brasil dentro da aldeia global, né? Podemos perguntar assim, num termo mais popular, quem é o Brasil na fila do pão, né? Isso é interessante, porque, poxa vida, a gente está trabalhando, a gente viu ali, né? Selic, ela estava em 6,5 em 18, ela está em 15 agora, é uma banda. E aí depende muito de como o país é qualificado dentro da aldeia global, em relação a outros países, né? Eu, na escola, lá dos meus 14... Nos anos 90, 2000, eu aprendi que a gente era terceiro mundo, né? Tinha o primeiro mundo e o terceiro mundo. Vocês ouviram muito? É um reflexo um pouquinho da Guerra Fria, da época da Guerra Fria. Primeiro mundo eram os países capitalistas, já industrializados, né? Ricos. O segundo mundo ninguém fala muito, mas eram os países socialistas, logo da União Soviética. E o terceiro mundo era o resto do país, a gente estava incluso ali. Hoje não se diz mais isso, né? Depois que Jim O'Neill colocou aquele acrônimo dos BRICS, isso pegou um pouquinho no mercado, né? Um economista do Goldman Sachs, analisando como estava a nova configuração do mundo ali, ele coloca esse acrônimo para poder classificar alguns países que são hoje ditos como em desenvolvimento. Então, a gente está dentro dessa caixinha. Claro que os Estados Unidos ele pode cobrar uma taxa de juros para investir, né? Para o investidor financiar o seu Estado Nacional, uma taxa muito mais barata. Era em torno de 2, 2,5, subiu exponencialmente, uma taxa de juros que não se via lá há muitos anos, para perto de 5, e agora está começando a cair, né? Ontem, inclusive, a tal da super quarta, que coincide a reunião do Fed de lá, que é o Copom de lá, com o nosso Copom daqui, aí chamam de super quarta, porque é a reunião dos bancos centrais de ambos os países. Lá começou a reduzir, né? Foi para a banda de 4 e 4,25. Estava entre 4,25 e 4,5, foi para a banda de 4 e 4,25. Começou a cair a taxa de juros nos Estados Unidos. E olha a banda lá, 4,25. E é altíssima para os padrões deles, né? Europa também está começando a reduzir, mas a banda também é essa, né? Para baixo de 5. A gente, como país em desenvolvimento, fica nessa banda um pouquinho abaixo do 10, um pouquinho acima do 10, às vezes muito acima de 10, né? 15, como está agora. Mas a gente tem expectativa de que a Selic possa voltar para um dígito, né? A gente já experimentou isso recentemente, né? Antes da pandemia, e podemos experimentar novamente agora se as condições econômicas permitirem. Tudo depende da inflação. Ok. Eduardo? Charles e Cláudia, diante dessa sopa de letras, né, que a gente tem no mercado financeiro, nós somos do tempo da poupança, né? Se falava só de poupança e depois overnight.
Ainda tem overnight. Né? Sim. Então, hoje, quais são as categorias, né, de investimentos mais relevantes que vocês indicam e que vocês estão trabalhando no mercado financeiro? Perfeito. Já disse antes, vou repetir porque isso é muito importante. Só existe duas formas de investir seu dinheiro. Ou você é credor, né, empresta o seu dinheiro, e aí vão ter algumas condições muito específicas que você precisa ficar atento. Né? Por exemplo, a que taxa de juros eu vou emprestar o meu dinheiro? Para quem eu vou emprestar o meu dinheiro? Tem condições de me pagar? Vai me pagar? E se não pagar? Né? A que taxa de juros que eu vou receber isso? Que forma? Vai ser uma taxa fixada, né? Pré-fixada, já sei quanto eu vou receber no final, ou é uma taxa que depende da Selic do Brasil, uma taxa pós-fixada, né? Ou vou estar atrelando algum outro indicador, né? Por que prazo? Isso é uma coisa importante para quem é credor. Por que prazo eu vou colocar o meu investimento? Vai ser para muito longo prazo? Vai ser para um prazo mais curto? Né? Essas são questões importantes. A outra forma eu vou ser dono do negócio. Ou eu vou pegar o meu dinheiro e investir, vou comprar uma franquia, vou comprar uma obra de arte, eu vou comprar uma empresa, um pedaço de uma empresa, uma ação, tem a ver com a gente. Né? Que empresa é essa? Né? Ela dá lucros, ela gera fluxo de caixa, esse dinheiro que eu vou investir ali, eu posso tirar em quanto tempo? Né? Tenho liquidez? Se eu quiser sair, eu consigo vender? Né? Vou receber quanto por esse investimento que eu estou fazendo? Né? A empresa gera lucros, ela entrega dividendos, certo? A que taxa de juros, né? A que taxa está esses dividendos, em média, né? O lucro. Então, são coisas importantes que a gente tem que analisar se eu sou credor ou se eu sou investidor. São basicamente essas duas formas. Sabendo disso, dentro do mercado financeiro, eu vou ter vários produtos para poder investir. A maioria deles como credor, certo? Como investidor, dono do negócio, basicamente é ação, certo? Agora, como... E você vai ter a fração, né? Você vai ter a fração de uma empresa. De uma empresa. Agora, como credor, eu tenho vários instrumentos, né? Por exemplo, o clássico é o tal do CDB. Todo mundo já ouviu falar do CDB do banco. CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Você tem uma data de vencimento, obrigatoriamente. Você tem uma taxa de juros, né? Obrigatoriamente. Você analisa aquele banco que você está investindo e você está emprestando o seu dinheiro. É seguro? Não é seguro? Qual é o risco dele? Qual a classificação de rating que ele está, né? E aí tem várias empresas classificadoras desse rating, tanto para bancos quanto para empresas no geral. As empresas também precisam se financiar, né? E também buscam esse dinheiro do investidor, emitindo vários tipos de papéis. Aí os nomes podem variar. Pode emitir uma debenture, né? Pode emitir um CRI, um CRA, e vem a sopa de letrinhas, né? Aí certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível agrícola. Tem a LCI, LCA, que também é papel de banco. É uma forma de você emprestar dinheiro para o banco. Mas se eu empresto uma LCI, o banco necessariamente tem que pegar aquele dinheiro e emprestar para o mercado imobiliário. Né? Se eu compro uma LCA do banco, o banco vai usar aquele dinheiro para financiar o agronegócio, né? Então, são dinheiros que são mais direcionados. O CDB, o banco tem um pouquinho mais de liberdade para fazer outros tipos de empréstimos, inclusive para pessoa física, né? Mas... E o LCI e LCA, que Charles colocou, é interessante porque ele tem um benefício fiscal para a pessoa física. Então, Exato, ele traz a isenção, pelo menos até o final do ano. Isso são incentivos que o Brasil escolheu dar, porque são áreas mais sensíveis, né, fomentar, que precisam de desenvolvimento maior. Estratégica, né? Isso. São áreas estratégicas. O agronegócio super importante para o Brasil, o imobiliário, a gente tem uma deficiência muito grande. Então, assim, se o investidor investir nesse setor, eu vou dar o benefício fiscal para ele. Né? Então, aí tem... E empresas também, quando a empresa vai poder captar recursos no mercado, tem algumas debêntures que são incentivadas, também isentas de IR. Infraestrutura. Uma boa carteira de investimentos provavelmente vai conter todos esses produtos, cada um numa proporção adequada, né? Com análise de risco bem feita e, principalmente, aderente aos objetivos do investidor. Isso é o principal, né? Mais importante do que saber quais são esses instrumentos, antes eu preciso saber, meu cliente está aqui na minha frente, beleza, qual que é o objetivo de vida dele?
Porque o dinheiro precisa ser bem gerido. Eu tenho que entender tecnicamente tudo isso aqui para proteger a carteira dele. Mas esse dinheiro precisa retornar para ele de acordo com o objetivo da vida dele. Todos nós temos vários objetivos, né? E a gente tem hoje uma ferramenta fantástica que consegue identificar bastante, que é o planejamento financeiro, né? A gente disponibiliza essa ferramenta, porque muitas vezes o cliente tem até disponibilidade, mas ele não tem disposição. Então, você só vai identificar no momento da entrevista, no momento da conversa, no momento de você identificar quais os principais objetivos, qual momento de vida o seu cliente está. É crescimento de patrimônio, educação dos filhos, é aposentadoria. Então, isso é fundamental para a gente ter um nível de assertividade e realmente uma entrega dentro da expectativa do nosso cliente. Tá, deixa eu perguntar aqui sobre a questão do conhecimento do brasileiro em relação ao mercado financeiro. Tá? O que é que precisa para o brasileiro começar a investir no mercado financeiro? Veja, Eu vou dizer que eu já comprei uma açãozinha já comprei. É. Eu já fiz um investimento, caminho. porque assim, eu achei interessante e fui. Sim, Começando a observar. Eu sou nesse caminho. Eu queria completar essa pergunta de Beto com relação ao brasileiro médio, né? O grau de conhecimento, né? Você já classificou bem, mas assim, quais são as estratégias que vocês usam para, por exemplo, um complemento de aposentadoria, né? O brasileiro ele é muito preocupado com a aposentadoria. Sim. Muito. É um negócio impressionante. Então, diferentemente dos países de primeiro mundo que você classificou, que hoje não se classifica mais, né? As pessoas... Fica no nosso inconsciente, né? As pessoas investem, melhor dizendo também, né? Para um complemento de aposentadoria. E isso, o Brasil está muito abaixo. Como é que vocês estão enxergando isso? Interessante. Veja, dentro de um planejamento financeiro, a gente enxerga duas questões super importantes numa gestão financeira de qualquer pessoa. Pode ser de uma empresa também, mas assim, de uma pessoa física. Vamos lá. Duas caixinhas que a gente precisa se preocupar muito. Uma é reserva de emergência. Eu preciso ter um dinheiro para, numa emergência, eu ir lá e buscar aquela caixinha. Esse dinheiro ali precisa estar investido num pós-fixado atrelado à Selic, que tenha boa liquidez, porque eu precisei, na urgência, eu tenho que ir lá e tirar. E ele não pode estar investido numa coisa que eu não tenha liquidez. Imagina se minha reserva de emergência é um imóvel. Eu vou comprar um imóvel. Não dá, né? Até eu vender o imóvel, se eu precisar de urgência, eu vou ter que queimar o preço, vou perder muito dinheiro. Não existe isso. Minha reserva de emergência eu vou comprar em ações. Também não pode, porque o mercado acionário ele é muito volátil, né? Ele pode estar num momento muito bom, pode estar num momento... Então, não faz sentido. Agora, eu vou comprar um CDB de um banco bem estruturado, atrelado à Selic. Vai estar lá rendendo todo dia um pouquinho e, se eu precisar, eu vou lá buscar. Então, a caixinha reserva de emergência é a primeira coisa que todo mundo tem que pensar no seu planejamento financeiro. Depois vai vir vários objetivos que a pessoa tem na vida, dependendo do seu momento de vida. Se eu sou jovem ainda, vou casar, vou querer comprar minha casa, vou querer comprar o carro, eu quero fazer uma viagem por ano, nas minhas férias e tal. Tudo isso são objetivos que vão demandar dinheiro. Tenho como fazer o meu planejamento para cada uma dessas coisas. Agora, uma coisa super importante, em algum momento da vida, eu vou talvez não querer parar de trabalhar, mas eu vou querer trabalhar porque gosto, não porque preciso, né? Eu vou querer talvez dar um pouquinho mais de desacelerada na vida laboral, então eu quero ter a minha liberdade financeira. Vou chamar assim em vez de chamar de aposentadoria, certo? Quero atingir a minha liberdade financeira. Essa é a outra caixinha que eu preciso estar atento no meu planejamento financeiro. E eu preciso começar a pensar nela, né? Colocar um dinheiro ali que sirva para lá na frente, vamos planejar? Talvez daqui a 15, 20, 25 anos. Cada um vai ter o seu tempo. Eu quero atingir esse volume. Que volume é esse? É um volume que ele, por si só, aplicado, gere uma renda passiva capaz de manter o meu padrão de vida. Preciso pensar na formação desse patrimônio. A ação é um dos instrumentos que pode estar aí, porque no longo prazo tem uma tendência a ter um rendimento maior do que ficar só no pós-fixado. Tem uma outra classe de ativos indexada à inflação, né? São títulos que você investe que paga
a inflação mais uma taxa. Esse tipo de título tem uma certa volatilidade no mercado no curto prazo, mas no longo prazo pode ser excelente para poder também te dar uma rentabilidade maior do que o padrão, né? Que é aquele ficar atrelado na Selic. Então, isso é uma formação, né, de uma poupança que lá na frente vai me gerar aquela renda passiva para eu me aposentar. Ou Tem os FIIs também, né, Charles? fundos imobiliários também, que é uma fantásticos. forma de você ter uma carteira de imóveis de aluguel que vai gerar o aluguel para você recorrentemente, ali, todo mês vai pagar. É uma excelente alternativa para poder pensar em aposentadoria, né? Então, você vai construindo. Então, essas são duas caixinhas super importantes. Reserva de emergência, né? Que é clássico, você tem que ter um volume, talvez, em torno de 6 a 12 meses para cobrir os seus custos. Atingiu isso, vamos começar a pensar nas outras caixinhas, principalmente naquela caixinha da liberdade financeira. É assim que a gente faz o planejamento financeiro, né? É pensando nisso. Aí é entender o nosso cliente que está junto com a gente, qual que é o momento de vida dele. Porque, às vezes, chega um cliente que já passou pela vida laboral. O momento dele agora é outro. É ele pensar na sucessão patrimonial, né? Como é que eu vou repassar esse recurso que eu posso deixar de legado? Ou como eu vou viver bem, né? Hoje a expectativa de vida está aumentando, né? Estamos vivendo mais e melhor. Então, como é que eu faço a gestão do meu recurso que está aqui hoje para ter uma boa qualidade de vida, mas ter um certo recurso que eu vou poder deixar de legado? Como eu faço isso da melhor forma possível? Repassar o máximo disso, né? Para realmente a minha família, para aqueles que eu quero deixar, né? Sem pagar, sempre na legalidade, pagando o imposto necessário, né? Mas não mais do que o necessário. Então, não fazer sangrar tanto, né? Claudinha falou uma coisa importante aqui. Disposição, disponibilidade. São dois termos super importantes na gestão financeira. Porque muita gente tem... o que eu estou chamando de disponibilidade? É dinheiro efetivo. É o quanto eu tenho, de fato. E disposição é mais psicológico, é mais o coraçãozinho ali, né? Porque, às vezes, por uma experiência passada, sem muito critério, eu posso ter, por exemplo, investido numa ação e aquilo não ter dado muito bem. Eu posso ter entrado num timing errado, né? Eu comprei a ação depois que todo mundo estava falando dela. Provavelmente você entrou no momento errado, né? Ou eu participei de alguma coisa num universo financeiro que não foi tão interessante assim, aquilo me traumatizou e eu não quero mais saber disso. Mas, dependendo do tanto de recurso que você tem disponibilidade para poder fazer uma carteira diversificada e participar das várias classes de ativos que existem. Mas eu não tenho disposição. Então, a gente precisa educar a disposição. Às vezes, isso acontece muito com jovens, eu tenho muita disposição, mas eu não tenho disponibilidade. Né? O cara está começando agora, ele nem montou a reserva de emergência dele ainda, mas ele só compra a ação. E se acontecer alguma coisa? Como é que a família dele, que ele está começando a formar ali, fica? Né? Ele não pensou tem muita disposição e não tem disponibilidade. Então, a gente tem que respeitar a disponibilidade e educar a disposição. Certo? Por aí. Deixa eu acelerar aqui um pouco, já está chegando aqui perto da nossa reta final. Eu queria falar sobre o dólar, câmbio. O que é que isso influencia o brasileiro, né? Na questão do entendimento do mercado financeiro? Legal. A XP é interessante. A XP, a Claudinha já falou, né? Ela começa ali democratizando o acesso do brasileiro a investimentos que eram um pouquinho mais complexos e estavam restritos a um universo mais private. A XP, lá em 2010, começa a avançar muito nesse educacional, ensinando o brasileiro que tem outras alternativas. E hoje, a tecnologia permite a globalização dos recursos também. A XP tem a conta global. Você pode investir e diversificar o seu risco também em moedas, né? Você pode diversificar aportando no mercado dos Estados Unidos, aportando no mercado da Europa, aportando também em euro ou em dólar. E isso é interessante para a classificação de risco da sua carteira, porque você diversifica em moedas que já são mais estabilizadas, né? Dentro da aldeia global. Então, isso é permitido. Né? Esse movimento realmente é muito saudável, né? E principalmente hoje que você tem acesso a todas as plataformas no seu aplicativo. É muito fácil. Você consegue consolidar todas as suas informações ali. Então, é a questão realmente do asset allocation, né? Também, de você estar trabalhando todos os pratos,
porque você tende a ter um equilíbrio maior e mais perenidade. É uma frente que se abre, né? Você investir em outra moeda, porque o dólar, ele tem uma tendência de queimar a inflação um pouquinho mais lentamente com relação ao real. Se a gente for pensar o real, desde que surge ali em 94 até hoje, a inflação corrói muito mais rápido o valor da moeda, embora seja muito mais controlado do que foi naquele descontrole dos anos 80, 90, tá? Mas ainda assim, tem uma corrosão de valor da moeda um pouquinho mais rápido do que até agora, pelo menos, foi observado com relação ao dólar e ao euro, né? Claro que as coisas podem mudar, mas essa diversificação de moedas também é interessante para um portfólio, principalmente dependendo da demanda. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que estão aqui hoje, mas vai fazer um intercâmbio ou pensa em morar fora. Então, começar uma reserva naquela outra moeda pode também ser interessante para esses motivos. Ô Charles e Cláudia, hoje estamos falando muito sobre criptomoedas. Sim. Não é? Como é que está essa modalidade para Muito o investimento ou para o investidor? A gente falou aqui, né, de real, euro, dólar. São moedas cujo lastro está nas instituições nacionais, certo? Ela é um lastro nacional. Ela tem um governo por trás. Não o governo do momento, mas o Estado Nacional por trás, correto? E aí, ali em 2009, surge essa ideia de um tal de Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Eu vi essa mas aí, foi eu um achei cara... barato. Mas é muito interessante, porque é uma ideia revolucionária. Ele cria uma moeda que não precisa de lastro nacional nenhum. O lastro é ninguém e é todo mundo. É quem tiver, quem quiser participar. E aí essa ideia ela é muito revolucionária, porque é uma moeda que ela vai ser limitada, né? Limitada. Ela é como se fosse um bloco digital, assim, vamos pensar num grande cubo, né? Que ele vai ter um tamanho fixo, ele tem um tamanho limitado. Mas para formar esse bloco, né, que é completo, com X milhões de bitcoins lá, você precisa solucionar um problema matemático, um enigma matemático. Então, aí você coloca o seu computador lá para fazer a continha, participa, conseguiu solucionar, você ganha um Bitcoin. Então, hoje, a força computacional voltada para gerar esses Bitcoins é enorme, né? E é muito caro também. Mas tem muita gente fazendo isso e, em algum momento, a previsão é que ali por volta de 2035, talvez até antes de 2030, se conclua esse bloco de Bitcoins. Então, ele vai estar limitado. Quem tem, quem não tem, não tem. E uma coisa importante aí, o livro caixa, que é o registro desses bitcoins, ele, até hoje, pelo menos, ele não pôde ser fraudado. Ele é um livro caixa, que é o que a gente chama de blockchain, que ele é rígido e um histórico hiper mega confiável, certo? Se você vai lá e consegue comprar um bitcoin ou consegue gerar um Bitcoin nesse enigma, o que é muito difícil hoje para pessoas comuns, assim, tem que ter uma estrutura tecnológica muito grande. Mas você compra de alguém um Bitcoin que já existe, fica lá registrado. E se você transpassa esse Bitcoin para uma outra pessoa, fica lá registrado. Então, dá perfeitamente para você poder perceber, saber quem é que tem aquele Bitcoin, quem não tem. Então, ela pode ser que vai servir como uma moeda, certo? Ela tem parece ter todos os pré-requisitos para servir como uma moeda no universo digital que não precisa de nenhum lastro nacional, de uma entidade nacional. Então, isso é muito revolucionário. Por conta disso, muitas pessoas estão percebendo que isso aí tem algum valor. O valor disso, por enquanto, ele é especulativo mesmo, né? Porque o Bitcoin por si só, como moeda, ele não faz nada, ele não gera nada, assim, né? Ele pode simplesmente ser uma moeda. Mas a grande especulação é que essa revolução dessa moeda digital, ela emula tão bem no universo digital aquilo que a gente tem no mundo real, que ela pode servir como moeda de troca. Daqui a pouco, aliás, começa a servir já, né? Quando Satoshi Nakamoto fez isso lá em 2009, ele conseguiu convencer um pizzaiolo que isso teria muito valor e comprou uma pizza por um Bitcoin. Hoje, um Bitcoin vale mais de $100 mil, mais de R$600 mil, né? Esse pizzaiolo deve estar feliz, né? É por aí. E assim, participar desse mercado faz sentido, né? Mas é muito volátil.
o valor do Bitcoin, como ele é especulativo, ele pode crescer muito, pode cair muito, né? Mas é uma parte da tecnologia que pode ter muito valor, né? O avanço tecnológico permite hoje, por exemplo, que a gente faça uma assinatura digital no gov.br, por exemplo. Você vai lá e você não precisa ir lá no cartório autenticar a sua assinatura. Você faz no gov.br, por exemplo. Não é uma alternativa que a gente tem, às vezes, para assinar um documento? Sim. Isso só é permitido por conta dessa tecnologia criptográfica que o Bitcoin está por trás disso também, né? A ideia que permitiu surgir o Bitcoin também permite você fazer esse registro. Muito bem. Isso é uma questão muito importante e pode ter muito valor. Então, participar desse mercado com responsabilidade faz sentido. Um percentualzinho, talvez, da sua carteira está atrelado a esse movimento tecnológico que pode ter um valor muito importante ali na frente. Legal. Não dá para você colocar todo o seu dinheiro numa coisa dessa. Tá, eu queria, só voltando um pouquinho, rapidinho, Charles, com relação ao ouro, que a gente não falou. Antigamente, Boa. toda a moeda era... Né? Veja, o ouro... O lastro, você falou em lastro, aí eu me lembrei do ouro. Ah, sim. Né? Quer dizer, hoje a moeda não existe, antigamente... Não existe mais essa lastro. conexão, esse lastro com o ouro. Mas existe o investimento, né? As pessoas investem em ouro. Em ouro, sim. Como é que está se comportando esse investimento? O Bitcoin é como se fosse o ouro digital, né? Okay. Mas no mundo físico, no mundo real, ele existe, ele está ali, ele é limitado. Antes ele servia apenas como adorno, né? E como moeda de troca. Hoje ele também tem outras funções. O metal tem uma função muito importante também, enfim, semicondutor e tal. Não vai se usar ouro como se usa o cobre, né? Sim. Mas seria até melhor, parece, talvez. Não sei, não entendo muito bem dessa área. Mas, assim, o ouro, o dólar, né? Era um lastro muito forte e tal. Mas, nesse momento que a gente está vivendo agora, parece que as pessoas estão percebendo que o ouro pode ser que seja um lastro mais interessante ainda, né? E, por incrível que pareça, o ouro, quer dizer, não é incrível de forma nenhuma, né? O ouro teve uma valorização exponencial nos últimos tempos, agora. Está caro, ficou muito mais caro o ouro agora. Mas é uma coisa muito importante também que pode fazer parte da carteira dos nossos clientes. E a gente pode comprar ouro, não necessariamente se você vai lá no banco, na XP, comprar o físico. Né? Você compra São certificados. Um certificado que está atrelado à valorização do ouro, que é um instrumento também de reserva de valor, né? E que pode ser muito importante, principalmente em grandes crises econômicas. Esse é um produto que vai proteger o seu patrimônio ali. Pode proteger o seu patrimônio. Tem boas perspectivas. Exatamente. Charles e Cláudio, eu queria que vocês deixassem aqui na reta final uma mensagem aqui para o nosso telespectador. Assim, como é que ele pode buscar uma instituição que possa passar para ele o entendimento, possa passar para ele a segurança, falar bem com ele? Queria que vocês falassem Perfeito. um pouco disso para encerrar aqui para o nosso público. Bom, Beto, a gente tem várias instituições, Beto e Eduardo, várias instituições realmente de muito valor, que fazem entregas sólidas, tá? Vou falar um pouco em relação à XP, que é a que eu represento através da AlphaWays. A gente realmente tem feito um trabalho muito forte com relação à educação financeira, a planejamento financeiro, a entender o momento do cliente, como a gente já comentou aqui. O nosso escritório ele fica localizado na Ilha do Leite, no empresarial Charles Darwin, tá? Como o Charles falou também, o fundador trabalhou comigo no HSBC durante muito tempo, então foi uma união de alguns ex-bancários, né, em prol, realmente, de atender o cliente de forma isenta. Hoje, na nossa profissão, a gente tem alguns modelos que geram muita transparência também, que seria interessante, e até eu convido, né, os amigos de vocês para conhecer o escritório, para a gente presentear com um planejamento financeiro, que sai um relatório, é algo que a gente vai acompanhar, vai ter um monitoramento, né? E o momento é agora, tá? A gente está num momento de grandes oportunidades, quer seja no mercado de renda fixa, quer seja em algumas ações que estão baratas ou em outros ativos importantes. Só que, assim, o passado a gente não tem como mudar. A gente tem que olhar para frente e para a gente realmente ter sucesso, a gente tem que começar hoje, presente, tá? Então, eu convido e agradeço essa oportunidade
a vocês, tá? E chamo também vocês para conhecerem o nosso certo. espaço. Vai Com ser um certeza. prazer em recebê-los. Vamos lá tomar um cafezinho com a gente. A gente aguarda vocês, os telespectadores também, né? E é o que Cláudio falou, só reforçando, o momento é agora. Existem alguns momentos do mercado financeiro que há muita troca de riqueza. A riqueza sai de uma mão e vai para outra, né? Dependendo de como você está aportado com seus investimentos. Com essa possível queda da taxa Selic, abre-se oportunidade para muita movimentação de valores, né? Muita movimentação de riqueza, né? Algo que hoje está subvalorizado pode ter muita valorização. Então, com responsabilidade, adequado ao perfil, né, de cada um e adequado aos objetivos de cada um, que a gente tem que entender no individual mesmo, né? Não existe fórmula pronta, receita pronta, não acreditamos nisso, né? Receita pronta de investimento, agora é hora de investir nisso, naquilo. Tem que entender cada um na sua individualidade. Cada carteira vai ser única. Ela vai representar o seu perfil, os seus objetivos. Mas tem oportunidade para todo mundo. A gente tem um bom conhecimento técnico, um bom background, tanto experiência própria quanto de muitos dos nossos colegas, né? Muitos profissionais que fazem parte lá conosco e dão um suporte muito grande para os nossos clientes. Então, fica o convite para todos irem lá. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Claro. Obrigada. Obrigado a vocês. Agradecer a presença aqui, né, de Cláudia e Charles. Muito bom. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo aceite, né, do convite. E agradecer também aos nossos apoiadores de hoje, né? Alpha Ways, XP, a CDS Sistemas, a Contar, assessoria de contabilidade, Cultura Inglesa, a Delta Café, a Óculo e a Parladelli. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês. Joia. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Charles. Obrigado a vocês. Obrigada. Aprendi um pouco Eduardo. mais sobre o mercado financeiro. Já saio daqui tentando fazer contas. Né? Que maravilha. Mas foi Vamos massa, marcar foi um muito cafezinho bom. lá para você, Vou, pra gente vou. fazer o seu planejamento Com financeiro. certeza. E convido, peço ao pessoal que estiver assistindo que também entre em contato com o pessoal. Já avisou qual é o prédio. É edifício Charles Darwin, lá na Ilha do Leite. Perfeito. Isso, na Ilha Estamos do à Leite. disposição. Passar por lá. Tá joia? Será um prazer. Obrigada. Eu conto com vocês também, para vocês darem um salve, dar aquele like, compartilhe, né? Acesse, se inscreva no nosso canal para que a gente possa trazer mais gente, mais pessoas. Semana que vem a gente já daqui a pouco a gente organiza e traz, mas semana que vem já tem mais um novo programa aqui no Conexões PE. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.